Olá, pessoal do oitavo. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês do terceiro bimestre. Como eu geralmente faço, eu vou dividir a prova em três partes. Nesse primeiro vídeo, eu vou focar mais no espaço urbano, perdão, no espaço rural. No segundo vídeo, eu vou falar mais sobre espaço urbano. E no terceiro, eu vou falar sobre as transnacionais, o MTCI, enfim, aquela parte mais voltada para a indústria e tecnologia. Vou começar aqui compartilhando um material. Pronto. Bom, então vamos lá. Aqui, quando a gente vai falar dos espaços rurais na América e na África, a gente estudou, né, que há muitas possibilidades de técnicas e tudo mais. Mas, é, analisando a prova anterior, eu acabei, focando em duas coisas aí no espaço rural, tá? Então, aqui eu vou passar muito rapidamente pelos tipos de agricultura, porque o que vai ter mais peso nessa prova é a agricultura irrigada e falar um pouco sobre a Revolução Verde. Então, a agricultura itinerante, só para vocês lembrarem, é aquela que o solo é queimado, né, e ela é feita de uma forma rotativa. Se eu tenho uma propriedade, eu divido a minha propriedade em, por exemplo, quatro partes, e aí em duas eu vou estar plantando cultivos diferentes, e as outras duas partes vão estar repousando. E aí depois eu vou fazer uma troca, né? Quando eu fizer a colheita aqui, eu vou colocar fogo para poder trazer de volta os nutrientes e vou para outra área do cultivo que é para plantar enquanto aquela parte anterior fica descansando, né? Importante falar também que essa é uma prática que é realizada por comunidades tradicionais já há bastante tempo, como os povos indígenas. Então é uma agricultura, é um tipo de agricultura que muitas vezes ele é mal visto, mas que se ele for bem feito, ele pode dar certo, mas para ser bem feito, a gente precisa aprender com essas comunidades tradicionais, tá? Então aqui é só para vocês lembrarem, né, se aprofundarem diante da outra prova que vocês tiveram dificuldade. Aqui, então, agora sim, chegando ao nosso foco, que é a agricultura irrigada. É, a agricultura irrigada, ela tem como principal característica o uso de irrigação, né, da técnica de irrigação na agricultura, certo? E aí, quando a gente está falando de irrigação, o que que seria isso? Seria você utilizar água para poder regar a plantação, só que essa irrigação, ela pode ser feita de várias formas. Em alguns lugares ela é feita de forma mecanizada, em outra ela é feita em formato de canais. E não só a água, mas muitas vezes a água misturada com algum nutriente também. Então é importante vocês saberem desses detalhes. No recorte que a gente está estudando, onde que a gente vê a agricultura irrigada? Aqui no oeste dos Estados Unidos, na América Latina, a gente tem exemplos aqui no Brasil, e no Egito, que fica na África. Ai, desculpa, gente. Espirrei aqui. Bom, então, essa agricultura irrigada, ela é utilizada na produção de quais produtos agrícolas? Principalmente de frutas, tá? Então, é uma agricultura irrigada que é uma técnica, né, que é direcionada principalmente ao produto de frutas, que é a produção de frutas, que é o que a gente chama de fruticultura. E aí são três os principais produtos: a laranja, o morango e a uva. Há outras frutas, sim, porém esses três são os principais. Essa agricultura irrigada e moderna, tá? Ela como eu falei, usa técnicas modernas para aumentar a produtividade. Então, aqui vai ser implantado
um sistema todo mecanizado de irrigação, que vai permitir uma alta produtividade, além de ser acompanhado de agricultura de precisão. Só que a agricultura irrigada ela está associada principalmente às condições climáticas e econômicas. Então, o que que isso significa? Quando a gente fala de agricultura irrigada, não é simplesmente chegar e fazer irrigação. Se for essa agricultura irrigada moderna, só países mais ricos eles vão ter acesso a esse tipo de agricultura, às máquinas que são utilizadas. E por que isso? Porque toda essa tecnologia de irrigação é cara. Então, quando a gente fala de uma agricultura irrigada e moderna, a gente está falando daquela que é aplicada nos Estados Unidos, por exemplo, porque eles têm mais condições de pagar por todo esse maquinário. Já a agricultura irrigada em locais que não têm um nível de desenvolvimento tão alto, como é o caso do Egito, embora o Egito seja um destaque no continente africano, nesse caso eles usam técnicas tradicionais de agricultura que existem na sociedade, na cultura egípcia há muito tempo, porque a irrigação ela não é uma coisa nova. Os egípcios foram uma das primeiras civilizações a se utilizar de irrigação no mundo para poder se constituir. Então, a riqueza que foi a sociedade egípcia lá na história antiga, que vocês estudam história, parte dela veio ali dos canais de irrigação que eles utilizavam, né? Se aproveitavam das águas do Rio Nilo para poder fazer a plantação em um lugar extremamente desértico, que é o deserto, é a faixa ali do deserto do Saara, né? Então, por isso que também tem a ver com condições climáticas. E a gente tem também, aqui é só para mostrar alguns exemplos para vocês, né? Eu mostrei também na sala de aula. Então, aqui no oeste da Califórnia foi aplicada agricultura irrigada moderna por conta de condições climáticas. A Califórnia tem um clima mais árido, poucas chuvas, né? Bastante quente lá. E aí eles utilizaram alguns rios que passam pela Califórnia e fizeram uma transposição deles, mudaram um pouco o curso deles para levar essa água para os lugares onde a agricultura seria irrigada. Mas, como eu falei, aqui a gente está falando de um processo mais moderno. A gente tem o exemplo também do Egito, como eu falei, só que aqui são sistemas de canais utilizados desde a antiguidade. Então, desde lá da época de quando a civilização egípcia começou a se desenvolver. O que tem a ver também com uma série de construções de barragens para poder levar essa água até em maiores quantidades diante da maior demanda, né? Mas isso teve consequências também. E a gente tem também o exemplo do Brasil, que na região Nordeste a gente tem um local, novamente, condição climática, né? É o sertão nordestino, um clima semiárido, uma vegetação caracterizada por espécies que se adaptam a essa seca. E aí foi feito também a transposição de um rio, que é o São Francisco, para poder levar água a essas áreas do sertão que cultivam frutas, né? Então, como vocês podem ver, essa questão da condição climática, ela é sempre algo marcante, né? Eu vou sair um pouco dessa tela só para mostrar aqui para vocês. Eu vou sair um pouco dessa tela só para a gente sintetizar algumas ideias. Deixa eu ver se deu certo aqui. Vou compartilhar novamente.
Agora foi. Bom, então, só para sintetizar um pouco o que eu falei, quando a gente está falando de agricultura irrigada ou irrigação, vocês não podem esquecer que esse tipo de agricultura ele está condicionado aos fatores climáticos, né? Então, áreas que são de clima mais árido, mais seco, elas vão é, a irrigação vai aparecer como uma solução para poder se plantar algo, né? Mas também tem a ver com economia. E aí, nos países mais desenvolvidos, como é o caso o exemplo aí dos Estados Unidos com a Califórnia, a gente vai ter uma agricultura irrigada, né, que usa técnicas mais modernas. Então, é uma agricultura moderna, né? Agora, nos países em desenvolvimento ou nos subdesenvolvidos, como é o caso que eu mostrei agora para vocês do Egito, a gente vai ter uma técnica mais tradicional, que é o caso lá do sistema de irrigação através de canais, enquanto que aqui em cima a gente vai ter drones, vai ter várias máquinas lá fazendo a irrigação de forma automática, né? Então, aqui nós temos dois exemplos bastante emblemáticos, tá? E aí, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da Revolução Verde, né? Vou novamente parar aqui, voltar lá nos slides. Pronto. Então, aqui também, agricultura moderna, já falamos bastante sobre, né? Uma agricultura que usa tecnologia no campo, enfim, os principais produtos, mas eu queria focar com vocês aqui na questão da Revolução Verde, nessa parte do slide. Desculpa, então, o que que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde, ela acontece a partir dos anos 60, é uma revolução que transforma o espaço rural. Por isso, revolução. Revolução, sempre que vocês verem a palavra resolução, tem a ver com essa questão de mudança, de transformação. Então, o que que acontece? A Revolução Verde, a partir dos anos 60, traz um pacote de modernizações para o espaço rural. É, e por que isso? Porque a partir dos anos 60 a gente vê um aumento populacional, uma demanda maior por alimentos, né? Então precisava produzir mais em menos tempo para dar conta dessa demanda de crescimento populacional. E aí o uso da tecnologia no campo, ele vai ter dois lados, né? O lado positivo da Revolução Verde é o aumento da produtividade. Então, o campo, o espaço rural, tem uma produtividade muito maior com a aplicação de tecnologias no campo. Mas a gente tem uma série de consequências negativas. A gente vê um desemprego muito alto no espaço rural, um êxodo rural muito grande por conta do desemprego, esgotamento do solo, como eu coloquei aqui na parte das críticas. Então, essa produtividade aumenta, mas é porque a gente não só usou muita tecnologia no solo, como a gente usou esse solo de forma exaustiva. Então, uma hora ele se esgotou, muitas áreas passaram a ser indisponíveis para plantar. Ameaça a segurança alimentar, porque trouxe agrotóxicos para aumentar, ou para diminuir a perda de produtos durante a, o cultivo e a colheita, e também para fazer as plantas ficarem mais resistentes e durarem mais,
Mas todos esses fertilizantes e agrotóxicos têm uma série de consequências para a nossa saúde quando a gente os consome. Então, ameaça a nossa segurança alimentar. E também provocou aumento da desigualdade no campo, por conta do que eu falei, do êxodo rural e do desemprego, e também por conta da má distribuição de terras, que só ficou pior com a Revolução Verde, tá? Então, quando a gente está falando, aqui eu vou novamente voltar lá para as anotações, vou usar uma outra cor agora para diferenciar. Então, quando a gente está falando da Revolução Verde, a gente está falando então de um período ali, né, nos anos 60, de mudança no espaço rural, e essa mudança ela vem ela é caracterizada, né, por uma série um pacote de modernizações, tecnologias que chegam ao espaço rural, a esse espaço rural, mas isso tem consequências positivas, que é o aumento da produção de alimentos, ou a gente pode dizer o aumento da produtividade. Porém, a gente tem também impactos negativos. Aí aqui a gente está falando de uma lista deles, né? Então, eu não vou colocar todos aqui, porque eu coloquei no outro slide, mas eu destacaria, né, no geral, aqueles impactos ambientais. Aí aqui a gente está falando de esgotamento do solo, poluição hídrica, coisa do tipo. A gente também tem impactos sociais, né, por conta da insegurança alimentar que fica maior, né, além da questão da desigualdade no campo, tá? Então, sobre a Revolução Verde, era um pouco isso que eu queria destacar com vocês. E na verdade, né, sobre os espaços rurais no geral, era isso que eu queria destacar. E aqui a gente tem um pouco dos principais produtos, né? E, enfim, outras modalidades, pecuária também não vai cair na prova, mas só para vocês lembrarem que a pecuária é a criação de animais, a gente também tem diferenças do uso de pecuária de acordo com cada lugar. Então, a pecuária que é mais mecanizada, ou a extensiva, ou a intensiva, elas vão ser utilizadas de acordo com a realidade de cada país. Então, sobre espaço rural, era isso que eu queria ressaltar. E aí, daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo para falar sobre o espaço urbano. É isso. Até mais.